Nós falamos, a melancolia, ela antigamente era chamada de melancolia e hoje a gente chama de depressão. É praticamente a mesma designação, né? O que é depressão? A depressão é um processo em que as pessoas entram por uma série de causas físicas, de doença, um mal-estar, algumas vezes elas entram por uma perda, uma perda de alguém, uma perda de um emprego, às vezes uma razão emocional, às vezes uma razão psicológica, e às vezes a hereditariedade. O aspecto hereditário é interessante a gente abordar, um pouco depois a gente vou entrar com mais detalhes. Bom, há uma diferença entre tristeza e depressão. Muitas pessoas, às vezes, perdem alguém, perdem um relacionamento, perdem o trabalho, e entram em tristeza. A tristeza é um processo normal que nós todos passamos uma ou mais vezes na vida, né? A gente perde um emprego, perde uma pessoa, não consegue alguma coisa e fica ali 2, 3 dias tristes. Isso é normal. A depressão é um processo mais profundo, mais grave, mais sério. Ela permanece por muito mais tempo, algumas vezes semanas e às vezes até mesmo meses. A pessoa que está triste, ela conversa, ela às vezes dialoga, demora um pouco, mas ela acaba saindo daquele processo e continuando a sua vida. A pessoa que está em processo de depressão, ela tem uma dificuldade em pensar, em conversar, ela perde o apetite, ela não quer mais viver. Normalmente se trata a depressão com psicoterapia, se trata com medicação, algumas vezes é necessário, né? E se trata de várias formas, com remédio, psicologia, terapia, tem vários aspectos que a gente pode estar trabalhando. E aí você vai cuidando da depressão até que a pessoa saia daquele processo, consiga melhorar, né? Eu não gosto muito de falar a palavra cura. Eu aprendi com um grande mestre que eu tive, Junichi Ueda, que foi assim abençoado na minha vida, um mestre muito querido, que somente Deus cura. Então, ele nunca gostava que a gente falasse em cura, né? Eu sou quiropraxista, ele foi meu mestre em quiropraxia, e às vezes, quando eu falava de curar uma pessoa, ele falava, somente Deus cura, nós apenas cuidamos e tratamos. Então, eu não gosto de falar em cura da depressão, eu gosto de falar da melhoria, né? Melhorar a pessoa, melhorar-se da depressão. E algumas coisas são recomendadas, como exercício, caminhada, porque o exercício movimenta o corpo, faz com que o corpo se estimule, com que estimule endorfina, serotonina, e isso é o hormônio do prazer, da alegria. Quem vai ter uma vida ativa fisicamente, ela é uma pessoa mais saudável, mais alegre e mais leve. Inclusive, a atividade física, você tem que fazer 3 vezes na semana, pelo menos 40 minutos cada vez, de cada dia, 3 dias na semana. Aí já é uma atividade física mais constante. Fora isso, é sedentarismo. Tecnicamente, a depressão é isso, né? É um processo de tristeza muito grande, que todos nós estamos sujeitos. Dizem que entre cada 10 pessoas, 3 estão ou vão estar em processo de depressão. A depressão, infelizmente, existe, não é uma palhaçada, não é preguiça, não é má vontade, é um processo que a pessoa não consegue reagir, ela não tem forças, ela não consegue, ela não vai. Não adianta você falar para ela tentar, para ela que ela precisa, não adianta você falar. Ela não ouve, ela não escuta. Ela está tão no fundo do poço, ela está tão triste, tão desiludida, tão sentindo incapaz, que não adianta. Você talvez tente pegar ela no braço e falar, vamos caminhar um pouco comigo. Talvez você consiga fazê-la caminhar. Só que esse processo dela é muito profundo. E não adianta, não é preguiça, não é vagabundagem, não é falta de vontade, não é que ela não quer, às vezes ela quer e às vezes ela não quer. A pessoa às vezes está num processo tão deprimente, tão ruim, que ela não quer. Eu atendi uma pessoa uma vez, como terapeuta, em que ela veio num processo muito triste e falou para mim assim que ela não queria mais morrer. Ela estava com um processo infeccioso grave. Eu falei para ela, mas por que você queria morrer? Ela falou, mas quem te falou que eu queria morrer? Falei, porque esse seu processo é emocional. Você queria tanto morrer que o seu cérebro obedeceu ao seu comando. Buscou um órgão, um ponto no seu organismo que estivesse fraco e desenvolveu uma doença infecciosa que está te levando à morte. E agora você mudou de ideia. Mudei de ideia.
Falei, então, o mesmo desejo, a mesma força que você teve de querer morrer, você vai ter que ter a mesma força de querer viver. É o mesmo poder, o poder é o mesmo, a vontade tem que ser a mesma. Da mesma forma como nós criamos um processo de depressão, de tristeza, de amargura na nossa vida, podemos criar o oposto, é uma questão de escolha. E às vezes a gente fala para a pessoa que é escolha e a pessoa não crê, mas é escolha. Nós escolhemos constantemente. Nós escolhemos diariamente, até sem perceber. E quando nós não escolhemos, alguém escolhe por nós. E pessoas para escolher por nós, decidir por nós, está cheio, né? Aquela coisa assim, você não vai, não sabe o que você quer, você não quer decidir, tem um monte de gente para decidir por você. É igual cuidar da vida de alguém, tem sempre gente cuidando da vida dos outros, mas não paga as contas dos outros, só quer cuidar da vida. Então é um processo de escolha, nós podemos escolher, nós temos o poder de escolher, de decidir. Esse poder nos é dado por nós mesmos. Nós escolhemos a nossa vida, nós escolhemos o que nós vamos ser. E, na maioria das vezes, quando nós relutamos com relação a isso, nos rebelamos com relação a isso, é porque nós temos consciência da escolha que fizemos e não queremos assumir a responsabilidade disso. Mas a depressão é um processo muito sério. Ela tem que ser cuidada, tem que ser tratada e auxiliada. Não adianta brigar com a pessoa, tem que se estender a mão mesmo. Agora vamos falar um pouco na terapêutica espírita, né? A gente falou mais na parte clínica, um pouco de psicologia, agora na terapêutica espírita, o que é depressão? Bom, podemos falar que a depressão, ela se inicia algumas vezes pelo processo de obsessão. Segundo Kardec, nós temos 3 estágios de obsessão. A obsessão simples, quando é uma influenciação de um espírito encarnado ou desencarnado sobre outro, com o intuito de dominar o seu pensamento, dirigir o seu pensamento e exercer uma influência na sua personalidade, no que a pessoa pensa, no que a pessoa quer. E eu falo encarnado ou desencarnado porque existem muitos obsessores encarnados. Existem muitas pessoas encarnadas que querem dominar o pensamento do outro, a vontade do outro, exercendo um domínio sobre o outro e influenciando mesmo. O segundo estágio é o processo de fascinação, quando a pessoa está tão fascinada pelo obsessor que ela só vê o que o obsessor quer. É um caso, por exemplo, da pessoa que está fascinada, ela olha, e para quem ela olhar, ela vai ver uma máscara feia. Ela vai escrever palavrões e, para ela, é um texto de poesia lindo e maravilhoso, mas ela está fascinada. O terceiro estágio, que é muito mais raro, é difícil de ocorrer, é o de subjugação, quando o espírito obsessor está de tal modo arraigado à sua obsessão que ele domina a mente do obsidiado e o induz a ações, atos involuntários que ele não quer. Esse terceiro estágio, que em alguns lugares antigamente se chamava de possessão, Kardec prefere subjugação, e a gente prefere, porque não tem como 2 espíritos ocuparem o mesmo corpo. Até mesmo nós, espíritos, não estamos 100% em nossos corpos. Eu comentei uma coisa, vou fazer uma pergunta. Todos aqui são espíritas, ou pelo menos têm algum conhecimento espírita. Todos sabem que nós somos espíritos. Porque eu ouço a pessoa falar, meu corpo, meu perispírito, meu espírito, eu pergunto, você está onde? Nós somos espíritos. Não existe meu espírito. Existe eu, o perispírito, e este corpo que eu utilizo nessa encarnação, nesse momento que eu estou utilizando, e através dele me manifestando aqui. E nós temos o hábito de nos confundirmos, nós, espírito, com outras coisas. Por exemplo, emoção. Nós não somos nossas emoções. Nós temos emoções, as percebemos, mas não somos nossas emoções. Nós temos pensamentos, mas não somos nossos pensamentos. Nós os observamos, o acolhemos, recebemos e pensamos, mas não somos eles. Nós também não somos o nosso corpo. Nós nos manifestamos através do nosso corpo, percebemos a emoção e percebemos nossos pensamentos. Mas nós somos o quê? Nós somos espíritos, nós somos uma centelha divina, nós somos energia que se manifesta dessas formas. Né? Se fôssemos emoção, nós seríamos constantemente instáveis, porque emoção nós temos várias durante o dia ou durante a semana. Algumas mais intensas e outras menos intensas. Se nós fôssemos pensamentos, seria pior ainda, porque nós temos pensamentos contraditórios diretamente. E se nós fôssemos nosso corpo,
não seríamos mais espíritas, seríamos de uma ou qualquer outra crença religiosa que não aceita esse pensamento. Né? E também Deus seria muito pobre, né? Um monte de corpo, uma falta só corpo sem espírito é uma coisa meio estranha. Bom, só um comentário. A depressão, ela por vezes se manifesta de duas formas opostas. Uma que é a depressão tradicional, que a pessoa fica triste, melancólica, vai ficando triste, 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 até que ela pode tentar o suicídio. O suicídio, muitas vezes, é uma válvula que ela quer, uma procura. Não, ela não quer morrer. Ela não quer se matar, ela quer sair do problema, ela quer se ver livre do problema. E a única via, a única forma que ela está enxergando de se livrar do problema é se matando. E aí, se entrar o processo obsessivo, piorou, porque tem 2, 3 obsessores incentivando ela aquele processo de suicídio. Se mata mesmo, você não serve, você não vai conseguir, você é imprestável, você não vale mais nada, ninguém te ama, ninguém te quer, se mata, é a melhor coisa que você tem a fazer. E a pessoa se suicida. Né? Outro processo também é quando ela tem a bipolaridade, ela tem rompantes de alegria e rompantes de tristeza. Ela está aqui alegre, contente, cantando feliz, 2 minutos depois ela está numa tristeza muito grande. Isso também é um processo de depressão, em que esses momentos de euforia podem ou não estar sob o processo obsessivo. Porém, Kardec comenta muito uma coisa interessante, que se chama autoobsessão, que é quando nós passamos a exercer sobre nós um processo de autoobsessão. E é nisso que nós temos que atentar muitas vezes, porque assim, nós vamos num centro espírita, fazemos um tratamento de desobsessão, é encaminhado os irmãozinhos, os colegas, como se quiserem chamar, que estão ali, são encaminhados, tudo bem. Aí, de algum tempo, nós estamos no processo obsessivo de novo. Aí nós vamos lá, e chega um momento em que o grupo de desobsessão fica ali e não tem espírito ali, não tem mais irmão ali para a gente conversar. Aqui tem alguém que trabalha de desobsessão aqui? Levanta a mão se tem. Já aconteceu isso? Já aconteceu isso? Já? E não tem. Aí por quê? Porque não existe um obsessor mais. O que existe é a pessoa que está se auto-obsidiando. Ela está se perturbando. Ela está alimentando pensamentos dela mesma, ela está frustrada, ela está chateada e começa a se auto-perturbar. É claro que qualquer outro que queira perturbá-la vai aproveitar a deixa. É uma lei de que todo e qualquer processo obsessivo se inicia com o consentimento do obsidiado. Por quê? Para um obsessor, encarnado ou não, ter acesso ao obsidiado, ele precisa ter uma brecha, ele precisa ter uma facilidade, algo que possibilite isso. Então, digamos, a pessoa ela tem uma tendência à mentira. O obsessor quer perturbá-la. O que ele vai fazer? Estimular ela a mentir mais. Mas não vai torná-la uma pessoa mentirosa se ela não for mentirosa. Por exemplo, a parte de hereditariedade é interessante, porque assim, disse que as pessoas têm problemas hereditários, inclusive a depressão. Depende. Um filho de um alcoólatra vai ser um alcoólatra? Não necessariamente. Um filho de não alcoólatra pode ser alcoólatra? Pode. Se ele traz nele essa tendência a ser alcoólatra, ele pode vir de uma família inteira que não alcoólatra, que ele vai ser alcoólatra. Se ele não traz em si essa tendência, essa facilidade, ele pode vir de pais alcoólatras, irmãos, tio, vó, tudo alcoólatra. Ele não vai ser alcoólatra, porque ele não traz em si essa tendência. E ele dificilmente vai se tornar. Então, o processo de obsessão, de depressão, também se inicia na própria pessoa. A hereditariedade ajuda? Ajuda. Claro, se você é filho de um alcoólatra, você tem já uma tendência, né, hereditária para ser um alcoólatra, mas não necessariamente você vai ser um alcoólatra. Claro, se você começar a beber todo dia e eu começar a aumentar a dose, você vai se tornar um alcoólatra. Mas não porque o seu pai ou sua mãe era alcoólatra, porque você aumentou essa tendência e se acostumou com isso. É da própria pessoa. A hereditariedade comanda, em parte, a nossa vida. Porém, o nosso genes, o nosso corpo, o nosso organismo, nossas células, elas são comandadas por uma coisa chamada pensamento. Nós pensamos, nós criamos o que nós somos. Nós sentimos o que nós pensamos. Nós pensamos, passamos para a ação, para a emoção. O nosso pensamento, ele pode fortalecer o nosso corpo ou destruir o nosso corpo. Ele pode transformar o nosso corpo, tornando-o mais saudável, melhor, ou pode tornar o nosso corpo fraco.
Querem um exemplo? Uma pessoa que é muito preocupada, muito tensa, ela vai ter problemas, gastrite, por exemplo, de tensão nervosa. Porque ela está tensa, ela pensa muito naquilo e ela é muito preocupada. Apenas um exemplo. Mas nós somos o que nós pensamos, o que nós acreditamos que nós somos. O nosso pensamento comanda o nosso corpo. Né? Nós podemos fazer um teste, quando você não está bem, você começa a ter pensamentos de tristeza, de chateação, de melancolia, seu corpo começa a ficar mais fraco, você perde apetite, o corpo fica estranho. Se você mudar o seu pensamento, começar a pensar em coisas mais alegres, coisas legais, começar a pensar em coisas boas, o seu corpo melhora. O corpo reage ao nosso pensamento. O que nós somos, o que nós pensamos. O que nós pensamos constrói o nosso corpo. Então, se temos uma tendência hereditária, nós podemos alterar essa tendência pelo nosso pensamento, pela nossa força mental. Emmanuel já comenta sobre isso quando ele fala de pensamento e vontade. Né? Porém, uma coisa que eu gostaria de comentar, há muita gente falando muita coisa sobre depressão. É uma coisa interessante. Grande parte dos processos obsessivos, de depressão, se originam da frustração. Muitas vezes, muitas pessoas entram em depressão, por quê? Porque elas não alcançaram o que elas quiseram. Elas estão frustradas com elas mesmas. Elas estão num processo de decepção consigo mesmas. E na pessoa depressiva, ela está triste porque ela não alcançou o que ela queria, não realizou o que ela almejava, não conquistou o que ela planejava, não realizou os sonhos dela. Podem ser sonhos que, de repente, eram acima da sua capacidade, acima da sua vontade, ela pode ter se supervalorizado, achado que ia levantar 500 quilos e só aguentou 250, mas ela está frustrada com ela está chateada com ela. E isso, muitas vezes, causa de muitos casos de depressão. Então, muitas vezes a gente vai pegar um processo de depressão e atrás de todo aquele processo está a pessoa decepcionada com ela mesma, frustrada com ela mesma. Porque ela tinha alguma ideia, algum plano, ela achava que ela merecia uma vida melhor, ela acha que ela não merece o que está passando, ela acha que ela é melhor, ela acha que ela tem mais direitos, e não foi atendido o seu desejo, o seu sonho, o seu objetivo. E isso a torna frustrada consigo mesma. Né? E isso causa depressão. Vamos observando isso. Uma pessoa que está em processo de depressão, se ela começar a se analisar, muitas vezes ela vai perceber isso. Ela está triste e depressiva porque ela não está alcançando o que ela desejava. E por quê? Por que nós muitas vezes não alcançamos o que nós queremos? Por que muitas vezes não somos o que nós queremos ser? Aí há várias razões, né? Desde cultura, tipo de educação, as limitações que nos são impostas enquanto nós somos crianças, as crenças limitadoras, são a parte, às vezes, religiosa que criou a culpa, né? E o ser humano, ele muitas vezes tem um sonho, tem um desejo, mas ele não vai atrás daquele sonho, daquele desejo. Por quê? Porque a religião não permite, ou porque ele não foi educado para aquilo, ou porque a criação dele foi diferente, ou porque ele acha que é errado. Querem um exemplo? Por exemplo, uma pessoa ela tem uma tendência de homossexual. A sociedade condena isso. A sociedade, principalmente há alguns anos atrás, era condenável, era internado, a pessoa não podia nem falar que era homossexual. Imaginem as pessoas que tinham essa tendência homossexual alguns anos atrás. Elas não podiam assumir, não podiam tocar no assunto, tinham que esconder isso e não podiam falar para ninguém que elas tinham essa tendência. Elas não podiam realizar o que elas eram, ser o que elas eram, viver o que elas eram. Um filho, por exemplo, que o pai quer que ele seja médico, ou que seja advogado, ou que seja engenheiro. E o filho tem tendência para ser artista, ou para ser cantor, ou para ser músico, ou para ser dançarino. Mas o pai quer que ele seja médico, ponto, acabou. Pode ter certeza que ele vai ser um médico, um advogado péssimo, além de depressivo. Por quê? Ele não está fazendo o que ele veio fazer. Não está realizando o que ele veio realizar. Nós somos espíritos que temos uma única destinação, a perfeição. Todos nós, sem exceção. A nossa destinação é sermos perfeitos. Tanto que o Cristo disse o que para nós? Sede perfeitos como o vosso Pai o é. Tudo que eu faço, podeis fazer. Bom, a não ser que nós achemos que ele é um mentiroso, nós temos que acreditar nele e que realmente nós podemos ser perfeitos como o Pai e podemos fazer o que ele fez. Ele afirmou isso, então tem que ser verdade. A não ser que a gente não acredite nele. Mas acreditamos nele.
Então nós podemos ser perfeitos, podemos fazer o que ele fez e ter muito mais. E quando Pedro não consegue, o que ele fala para Pedro? Ô homem de pouca fé, porque se tiveres fé, conseguirás. E aí a gente entra no que é fé. O que é crer? Bom, nós todos estamos destinados à perfeição, a sermos perfeitos. E temos que caminhar para isso. As nossas encarnações, elas visam a nós evoluirmos, crescermos, nos aprimorarmos, aprendermos. E é claro que cometemos erros, alguns mais graves e alguns menos graves. Erros e acertos são ações. E essas ações vão gerar reações. E muitos problemas começam não na ação, mas nas reações e quando não queremos assumir as consequências dos nossos atos. Eu passo por uma banca e furto uma maçã. É uma ação. A reação será eu ser punido. Mas aí eu não aceito ser punido porque eu furtei uma maçã. É muito pouco, eu furto uma maçã. Não, não é a maçã, mas é o ato. E muitas vezes a pessoa não quer assumir as consequências consequência das suas ações. E isso gera um problema muito sério. Todos nós estamos destinados a sermos perfeitos, a sermos bons. As nossas encarnações existem para estudarmos, aprendermos, evoluirmos e corrigirmos alguns erros que cometemos. E algumas vezes, compromissos, magoamos as pessoas, temos que ir lá e acertar aquilo tudo. Pagar uma dívida, acertar uma conta, nos reconciliarmos, corrigirmos algumas coisas. Mas o intuito é evoluir. Quando o ser humano está aqui, e ele começa a se desviar do caminho, que é o de ser perfeito, de iluminar, de se realizar, ele começa a desviar desse caminho, ele começa a cair em depressão. Por quê? O espírito não está 100% no corpo. O espírito, quando vem encarnar numa encarnação, ele mantém a sua consciência de quem ele é, dos seus defeitos, das suas tendências, das suas qualidades e das suas tarefas, do que ele pode e do que ele deve. Quando está encarnado, nós temos uma subconsciência, nós estamos aqui como nós somos hoje. Porém, o nosso inconsciente está ali, sempre nos alertando, nos tocando. Não é por aqui, não faz assim. Ele está sempre nos dando um toque, nós mesmos. E quando nós percebemos que estamos desviando do caminho, estamos errando onde não podíamos errar, que estamos cometendo o mesmo erro de novo, que não estamos sendo fortes para resistir, que estamos fraquejando e fazendo erros, ficamos decepcionados conosco. E esse é uma das grandes razões que nos levam à depressão, a decepção conosco. Sem contar que todos nós, todo ser humano, tem alguém do seu lado, anjo da guarda, mentor espiritual, guia, que está sempre também ali disposto a te ajudar. Ele te orienta, ele te dá uma intuição, ele te fala, ele te diz. Porém, nenhum mentor espiritual, nem Deus, nem Cristo, vai descer aqui e caminhar por nós. Não, ele vai nos iluminar, vai nos orientar, vai nos dar um conselho, mas caminhar por nós, não. Todos aqui são pais. Todos ajudaram seus filhos a caminhar ou caminharam por eles? Vocês colocaram o pé do seu filho ali em cima do seu pé e foi andando? Não, você deixou que ele caminhasse. Ele caiu? Com certeza. 2 vezes? Talvez 3, mas aprendeu a andar. Nós cuidamos disso. E Deus é do mesmo jeito, nosso mentor também. Eles não nos carregam no colo o tempo todo, só quando é preciso. Você pega o seu filho toda hora no colo? Não. Você acolhe o seu filho com um abraço toda hora? Não, só quando há necessidade. Se toda vez que ele cair você for abraçar, ele vai cair e já vai chorar, sabendo que você vai socorrer. Ele nunca vai aprender a se levantar. E Deus age conosco da mesma forma. Cada vez que nós temos uma dificuldade e caímos, Ele não vem na hora de nos levantar. Ele deixa para nós nos levantarmos sozinhos, porque nós temos capacidade de sermos melhor. Nós temos capacidade de superar as nossas falhas, os nossos defeitos, as nossas tendências inferiores. Mas, por vezes, o que nós temos é medo. Medo de não conseguir. E, às vezes, medo de conseguir. Tem pessoas que têm medo de conseguir evoluir. Por quê? Ela está numa zona de conforto, uma zona de tranquilidade. Aqui eu controlo, aqui eu conheço, aqui eu lido. Se eu crescer, eu vou ter que mudar de andar. Aí é novo, é novidade, isso me ameaça. Lá não sei se vou ter controle, não sei se vou conhecer. Aí a pessoa prefere não aprender, não crescer. Só que a vida, ela vai fazer você crescer querendo ou não. Se nós não caminharmos, a vida vai fazer nós caminharmos. E a vida não é pai, não é mãe, nem padrasto, nem madrasta. A vida é simplesmente justa.
Se nós não caminharmos por nossas próprias pernas, ela nos fará caminhar. Nós somos destinados à perfeição. Podemos ser perfeitos? Podemos. Não amanhã, daqui a uma semana. Não, mas podemos. E como nós podemos evitar de entrar nesses processos de obsessão, de depressão e sermos cada vez melhores? Acabei de falar, sermos cada vez melhores. A cada dia nós podemos ser um pouco melhores do que ontem. E nada nem ninguém nos impede isso. Se nós pararmos, nos analisarmos profundamente, nós poderíamos perceber onde está o processo que nos leva àquela depressão. Que processo nos levou àquela tristeza. E vamos percebendo se é um sonho não realizado, uma vontade não realizada, se é rebeldia, porque nós somos muito rebeldes. Né? Todos nós temos filhos, quando nós vamos ao mercado, faz aqueles corredores maravilhosos que todos os pais detestam, né, que as crianças adoram, e a criança fala, eu quero. Aí você fala para o seu filho, não. Aí o seu filho fala assim, tá bom, papai, tá bom, mamãe. É assim que eles falam? Não, né? Ou eles vão correndo lá e falam, eu quero brócolis, eu quero alface, eu quero almeirão. É assim que seus filhos fazem? Não. Né? Eles não querem salada. Mas tem que comer, não é porque gosta, porque precisa. E você vai falar não, e ele vai tentar de novo. Ah, mas eu quero. E aí cabe a você ser educador ou não ser educador. Você pode gritar com ele e falar, quem manda é você. Você pode ceder e comprar. Aí ele já te dominou, ele já cresceu e já ele manda em você. Ele já sabe como te manipular, é só fazer manha. Ou então você pode criar um terrorista. Como é que você cria um terrorista? Quando você negocia com seu filho. Quando você começou a negociar com seu filho, você está criando um terrorista. Porque ele já aprendeu como é que ele vai aterrorizar você, como ele vai dominar você. E, infelizmente, muitos pais hoje em dia têm medo de tomar atitudes firmes e de autoridade. Não autoritária. Autoridade é diferente. O autoritário manda sem explicar por quê. A autoridade comanda, diz por que deve ser feito aquilo e ponto. Então, os pais estão perdendo essa autoridade. Eles não mandam mais os filhos. Os filhos fazem o que querem. E os filhos não podem fazer o que querem. Eles não têm maturidade nem idade para isso. Se tivessem, seriam nossos filhos. Uma vez eu falei isso para meu filho, um dos mais velhos. Falei assim, fica quieto, porque eu ainda sou seu pai. Se fosse para você me guiar, você era ser meu pai nessa vida. Não é, então fica quieto. É simples. Nós temos a posição de pai, de autoridade, e temos que exercê-la. E Deus da mesma forma. Eu costumo dizer, a pessoa fala, Deus é bonzinho. Não, Deus não é bonzinho. Nem Jesus é bonzinho. Eles são bons. O bonzinho você explora, você abusa, você se aproveita. Ou não? Alguém que já foi bonzinho? Porque percebeu como as pessoas te exploram quando você é bonzinho? Elas usam você? Quando você não é bonzinho, você é bom, as pessoas não te exploram mais. Porque ser bom não é ser bonzinho, nem ser bobo. E Deus é bom, não é bonzinho. Ele te dá o que nós precisamos. Né? Seu filho está com fome, está perto da hora de jantar, ele quer bala. Você vai dar o que para ele? Bala, é claro, né? Óbvio que não, você vai dar comida. Mas não, comida é hora de... É a mesma coisa Deus. Jesus, da mesma forma, nosso mentor também. Nós precisamos de uma lição, precisamos de um teste, precisamos aprender alguma coisa. E Ele nos dá o que nós precisamos. Às vezes a gente fala assim, Senhor, eu preciso adquirir paciência. Ótimo. Então Ele traz a você uma pessoa para testar a sua paciência. O que nós fazemos? Exercitamos a paciência. Não é verdade? Deus, eu preciso ser mais compreensivo. Aí Deus traz uma pessoa com problemas. Nós fazemos o quê? Somos compreensivos. Não é verdade? Precisamos melhorarmos como pessoas, como ser humano. Nós precisamos amar mais. Então Deus nos traz pessoas que precisam de carinho, de amor. E nós fazemos o quê? Amamos. É assim que nós agimos? Se for assim, parabéns, maravilha. Porque é exatamente isso que nós precisamos fazer. Jesus nos deu um conselho cheio de sabedoria que muitas pessoas não entenderam ainda. Ele falou assim, amai ao teu próximo como a si mesmo. Você deve amar o próximo como a si mesmo. E o que é amor? O que é me amar? Algumas religiões, alguns conceitos, algumas civilizações criaram alguns erros sobre isso. Amar a si mesmo não é orgulho. O orgulhoso não se ama, ele se despreza. Ele se despreza tanto que ele é orgulhoso. O egoísta também não se ama. Não, o egoísta não se ama. Porque o egoísta quer tudo só para si. Porque ele é inseguro. O orgulhoso também é inseguro. Ele não se ama. Quem se ama não se preocupa em ter. Não se preocupa em ser melhor.
Quem se ama, se ama. Quem se ama vive bem consigo mesmo. Gosta da sua própria companhia. Eu chego para uma pessoa que se ama e falo para ela assim, você é feio. Eu falo, e? Daí? Você é gordo. E? Qual o problema? Eu não gosto de você. O problema é seu. Não pode fazer nada. Quem se ama não liga. Quem se ama, vem uma situação difícil, ele olha e fala, bom, isso, né, tem que sair da depressão. Bom, a situação é essa. Aceito que estou enfrentando tal situação. O que eu posso fazer para sair disso? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para superar? Perdi o emprego, vou me matar. Não. O que eu posso fazer? Que opções que eu tenho para lidar com isso? Perdi um namorado, uma namorada. O que eu posso fazer? Que opções que eu tenho para fazer? Eu vou chorar. Chora, claro. Né? A gente vai chorar o que você tem que chorar. É igual quando você perde um pai, uma mãe, um irmão, um tio, alguém que você gosta. Chora. A pior coisa que você fala para uma pessoa é não chora. Isso é hipocrisia. Tem que chorar sim. Não, ela fica prendendo aquela tristeza, aquele pranto dentro dela, ela vai ficar atormentada, mais magoada. Não, tem que chorar. Põe para fora a sua tristeza, a sua mal. Chora. 2 dias e 3 noites. Passou isso, acabou. Se levanta e vai viver a sua vida. Somente se nós somos espíritas. Eu fico impressionado quando eu vejo espírita triste. Falo, o que você tem? Eu estou muito triste. Por que você está triste? Minha mãe, meu pai, meu irmão faleceu há 1 ano e eu não consigo esquecê-lo. Você não é espírita? Sim. Então, se você é espírita, você entende que a pessoa já foi. Ela está socorrida, está bem, está tratando. E se você manter esse pensamento, você está perturbando ela. Eu entendo, mas eu não consigo superar. Falei, então você não é espírita. Você tem que fazer um tratamento espírita. Vai se tratar, vai se cuidar. Porque é verdade. É igual o espírito de olha para uma criança e fala assim para mim, é a inocência em pessoa. Eu falo, não, não é inocência em pessoa. É um espírito que está reencarnado, que nessa encarnação está como criança nesse momento, pode até ter uma certa inocência característica da idade, mas não é um espírito inocente. É um espírito que traz coisas e coisas. E olha, vou contar uma experiênciazinha brincando aqui. Teve um dia que eu estava com a minha filha, e a gente foi pegar um bastãozinho, né, brincar de bastão com ela. Ela começou a girar o bastão e quase que me bateu. Quase levei uma surra da minha filha de 7 anos. Da onde vocês acham que veio a experiência de girar o bastão e quase me dar uma surra? Que ela aprendeu no gibi? Não. Veio no passado. Se eu fosse um pouco mais esperto, eu não teria dado o bastão na mão dela. Mas acontece, esses pequenos erros acontecem. Né? Mas nós temos que aprender a gostar de nós. Tem uma amiga minha, ela fala assim que nós somos as únicas pessoas que jamais nos abandonaremos. Qual é o seu nome? Helene, você sabe que você é a única pessoa que nunca vai te deixar, né? Seu namorado, marido, seu pai, sua mãe, sua filha, cada um vai ter o seu caminho. A única pessoa que nunca vai te abandonar é você mesma. Então, a única pessoa que nunca vai me deixar sou eu mesmo. Então, tem que ser uma boa convivência. Já pensou? Eu vou viver milênios na minha companhia. Comigo. Tem que ser uma convivência amorosa, gostosa, uma pessoa que eu goste, né? Pessoa você viver com uma pessoa que você não gosta, que você não tolera, que você não ama. Nós temos que nos amar. Nos amar não é egoísmo, não é orgulho, não é excesso de amor próprio, não é nos achar melhor que os outros. Isso não é amor. Nos amar é nos aceitarmos como nós somos. Como é que você ama o seu amigo? Você acha que o seu amigo é perfeito? Não. Aliás, a prova de amizade é quando você sabe que o teu amigo é imperfeito, sabe que ele tem defeitos, quais defeitos, e ainda assim é amigo dele. Porque você quer ajudar ele a melhorar. Isso é um amigo. Ele te ama. Então, nós temos que nos amar. Nos amar é o quê? Nos aceitarmos. Aceitar quem eu sou, o que eu sou, as minhas qualidades, os meus defeitos, as minhas limitações e as minhas possibilidades. Qual é a minha limitação? É essa. O que eu posso fazer para superar isso? Fazer isso, isso, isso. Ótimo. Qual é a minha limitação? Eu não tenho muita paciência, então eu vou adquirir mais paciência. Como? Tendo paciência com as pessoas. Como é que eu vou adquirir paciência, tolerância, se eu não convivo com as pessoas? Tenho que conviver com as pessoas. E é convivendo com elas que eu vou adquirir paciência. Eu sei que algumas vezes é pedir demais, né? O excesso é pedir muito. Tem pessoas que testam essa paciência assim, quase ao extremo. Mas nós temos que adquirir essa paciência, adquirir essa tolerância. Eu vou dar um exemplo de tolerância interessante. Eu tenho um casal de amigos, que eles são casados já há uns
30 anos, mais ou menos. Ele é católico. Ele é católico de verdade. Não é que ele fala que eu sou católico. Quando você vai na igreja a última vez? Há um ano atrás. Não, ele é católico mesmo. Ele vai na igreja todo domingo. Ele vai na missa todo domingo. Ele faz as rezas em casa e vai na missa direitinho. A mulher dele é espírita. Ela frequenta um centro. Vai e trabalha direitinho. E vive bem há 30 anos. Qual o problema? Nenhum. Como é que eles conseguem? Muita gente se mata por em nome de uma religião. Intolerância, a pessoa não se ama. Se amar é se gostar, é se aceitar. Aceitar quem eu sou, como eu sou, e me conhecer. Quando eu me conheço, eu me compreendo. Como você conhece seu amigo, quando você começa a conhecê-lo, você não o compreende melhor? Quando você o compreende, você julga? Não. Você condena? Não. Você o compreende, então você passa a respeitá-lo, a amá-lo, até ajudar ele a melhorar. Então, se eu me amar, eu vou me conhecer melhor. Me conhecer e gostar de me ter paciência comigo, ter tolerância comigo. Não ficar me culpando. Eu errei, eu sou um condenado, um eterno. Não, eu errei, tá, errei. Ponto. Errei. O que eu posso fazer? Me matar? Não. O erro foi esse. O que eu posso fazer para melhorar, para corrigir esse erro? Eu posso fazer isso, isso, isso. Ótimo. Mas eu magoei a pessoa, fui lá pedir perdão, ela não me perdoou. Problema dela, não seu. A nossa parte é reconhecer que errou e ir lá e nos redimirmos. Se a pessoa quer perdoar ou não, problema dela. Quem vai ficar com o peso é ela. Quem vai ficar com peso ruim é ela. Quem vai ficar com negativos é ela. A pessoa chega e fala assim, eu odeio você. Eu falo assim, eu lamento muito que você esteja doente. Como assim? Claro, você está com ódio. O ódio é um sentimento pesado. Você está doente. Eu lamento muito. Você quer que eu te passe um tratamento para você melhorar? Eu estou com raiva. Você também está doente. Gente, isso é doença. A pessoa fica nutrindo raiva. Tem uma vez eu atendi uma pessoa, não faz muito tempo, que ela estava reclamando do tio dela, que ela tinha muito ódio do tio dela, raiva mesmo. Eu falei, nossa, mas o que aconteceu para você essa raiva do seu tio? Né? De onde vem todo esse ódio, essa raiva? Porque ele estragou a minha boneca. Eu falei, isso você tinha quantos? Eu tinha uns 8. Ele tinha uns 10. Eu falei assim, você está com 70. 60 anos guardando raiva do seu tio, que era outra criança. Tem gente que guarda raiva de 60 anos. Depois não sabe que tem um monte de doença, um monte de desequilíbrio, um monte de problema, um monte de depressão neurológica. Claro, que corpo que aguenta ódio durante 60 anos? Mas tem gente que guarda. Guarda. Observem a expressão, guarda. Cada um guarda o que quer. Se você tem um vaso, você pode pôr o que você quer dentro dele. Você pode pôr veneno, não pode pôr água. Se você vai pôr veneno ou água, é uma escolha sua. Nosso corpo, esse corpo que nós usamos, ele está aqui. O que eu vou pôr dentro dele é uma escolha minha. Se eu quiser beber 30 cervejas por dia, eu vou intoxicar ele de álcool. A culpa é do álcool, gente. Tem gente que fala, não, o álcool é ruim. Não, o álcool não é ruim. Álcool você faz combustível, medicação, desinfeta, isso usa para várias coisas. Se alguém resolver misturar com água e beber, é outro assunto. É igual você culpar a faca para alguém ferir alguém com faca. A faca é um instrumento, eu posso usar para cortar pão. Alguém que usar para matar, o problema não é da faca. Então, nós fazemos o que nós queremos com o nosso corpo. Queremos usar drogas e destruir o nosso corpo, é uma escolha nossa. O problema não é o corpo, o problema não está na droga, está no uso que nós estamos fazendo. Nós temos o poder de falar, não quero isso para mim. Nós temos que saber o que é bom para nós. Quem vai nos ajudar a melhorar? E não os outros decidirem. Se vamos deixar que os outros decidam por nós, tudo bem, renuncie à sua vida e não reclama depois. Não reclame de nada, porque você decidiu que os outros vão tomar a decisão por você. Temos que nos amar. Nos amando, nos conhecendo, sabendo mais sobre nós. Aí passamos a nos compreender. Nos compreendemos, nos perdoamos. Temos uma tolerância maior com nós mesmos, uma paciência com a gente. Aí é muito mais simples você passar isso para o outro. Porque você vai estar agindo com o outro como você age com você. Você aprendeu a se gostar. Aprendeu a se respeitar. Aí você vai conhecer o outro. Já gostou de você não gostar de alguém, até você conhecê-la melhor? Fala, poxa, eu não pensei que você fosse tão legal, mas você não me conhecia. Pré-julgamento. Nós temos essa mania, às vezes, de pré-julgar as pessoas, né? De já pré-julgar as pessoas por alguma razão, por causa da cor, dos olhos, por causa da profissão, ou alguma coisa assim. Aparência. Temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que julgar as pessoas pelas ações delas, nem julgar.
avaliar a pessoa pela ação dela. Como é que está fazendo? Que ações a pessoa está tendo? Que tipo de ação? Nós temos que gostar de nós. Depressão é um processo de decepção consigo mesmo, de autofrustração. Não estou conseguindo. O que eu posso fazer para mudar? O que eu posso fazer para melhorar? Jesus nos deu uma dica maravilhosa quando ele falava para a pessoa assim, vai e não peques mais. Ou seja, vai. Você está curado, você está bem. Mas não cometa mais o erro. E nós cometemos o erro muitas vezes de novo. Temos uma tendência e às vezes nós cedemos àquela tendência. Cedemos àquele erro sabendo que estamos errados. E aí nós caímos em depressão, porque nós sabemos que estamos agindo errado. Não queremos assumir muitas vezes, mas sabemos que estamos agindo errado. Aí vem o espírito obsessor e se aproveita. Né? É comum, quem trabalha nas obsessões já viu isso acontecer. Carnaval é a mesma história. Vem 30 pessoas a mais para o tratamento de obsessão. Aí o espírito fala assim, mas eu estava lá no bar sossegado, foi ele que foi lá encher a cara e me chamar. E vocês querem que eu sou obsessor? Porque nós muitas vezes procuramos. O obsessor só tem acesso a nós se nós permitirmos. Se nós não permitirmos, não tem acesso. Nós temos uma coisa chamada pensamento e livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a capacidade de escolha, que é dado ao ser humano de acordo com a sua capacidade de escolha e desenvolvimento. Você não vai deixar o seu filho de 6 anos de idade cozinhar, mesmo que ele queira. Você não vai deixar, porque há riscos. Então, o livre-arbítrio de escolha dele é limitado a uma capacidade de conhecimento. O ser humano é a mesma coisa. Por que tal pessoa tem uma liberdade que eu não tenho? Porque você não tem maturidade para isso. Nós queremos, às vezes, ser tratados como adultos, não somos adultos, somos imaturos emocionalmente. Percebemos que temos uma maturidade, o que você vai fazer? Se rebelar, se rebeldia? Vai agir como criança? Não. O que eu preciso fazer? A pergunta é, o que eu posso fazer para melhorar? Eu posso fazer isso, isso e isso. E passarmos à ação. Realmente agirmos daquela forma. É fácil? Eu não falei que é fácil. Nós temos essa opção. Alguém em depressão na nossa casa, o que a gente pode tentar fazer? Ajudar a pessoa a conversar, tentar ver se ela fala, tentar trazê-la para o bem. E conversar com ela, tentar encontrar onde está a raiz daquilo. Não esqueçam, se a pessoa falou que vai se matar, não pense que é brincadeira. Quem fala e dá sinais, muitas vezes tenta. Pode até tentar sem realmente querer, né? Mas é um processo de tristeza profunda, a pessoa precisa de ajuda. Então, antes de pensarmos que a depressão é um obsessor, ou é um processo, vamos pensar assim, está vindo de mim? Sou eu. O que eu posso fazer para sair disso e melhorar?